tá sozinho nessa canção? Bono? Ó. Bruce Springsteen. Ó. Poder vocal. Canta muito, né? Os dois. É lindo? Olha, ó. Olha isso. Pois é, minha gente, lindo mesmo, junto com eles aí, é esse programa Bendita Hora, ao vivo, aqui na Rede Vídeo Televisão. É lindo demais, é lindo vocês também agora que participam conosco. Mas olha, nesse clima gostoso, antes do padre apresentar nossos convidados aqui hoje, uma mesa bonita, especial, eu convido você agora a vir junto comigo. Vamos entregar tudo nele. Vem junto com o Padre Marcos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Muito bem, irmãos e irmãs, nesse clima gostoso de oração, de entrega, entregamos tudo para Ele, entregamos você também. O padre agora vai apresentar essa mesa aqui, maravilhosa. Vamos começar pelo lado esquerdo, tá? Depois do meu lado direito. Olha, ele está vindo pela primeira vez aqui no meu programa. Ele é pesquisador, escritor, compositor, intérprete, ele é autor, ilustrador. Também tem um livro dele aqui. Deixa o padre mostrar aqui esse livro maravilhoso, a obra mais recente dele. Dá uma olhada aqui, gente, ó. Aqui essência. Construir, consentir ou não. Eu que não estou enxergando. Consentir ou não consentir. Ou não consentir. Olha que legal. Eu estou falando aqui do nosso querido Henrique Medeiros Sérgio. Henrique, seja bem-vindo, querido. Obrigado. Muito querido aqui. Obrigado, viu, por você ter vindo, aceito. Que legal, vamos ouvir depois de você também com alguns pensamentos. Ela é ortopedista, graduada em medicina, especialista em cirurgia do joelho, viu, minha gente? É o quê? Jovem médica, mas muito competente. E aí que tá aí o legal. Doutora Juliana Munhoz Vergara, é isso? Isso mesmo. Doutora Juliana, prazer, seja bem-vinda, viu? Todo meu, padre. Que alegria. Obrigada, obrigada pelo convite. Ela estava comentando uns papos aí de joelho, aí já fiquei mais animado. Eu estava meio preocupado. Ela é influenciadora digital, apresentadora e também autora. Influenciadora digital, apresentadora e autora brasileira. Ela também já foi apresentadora da Rede TV no Paraná. Isso. Olha só que beleza, lançou livros. E tem esse aqui também, ó, Mineira. Mostra aí pro povo aí, ó. Tá certo? Esse livro aqui, ó, a obra também recente dela, Falar para Não Sufocar, tá? É a nossa querida Tice Meneguzzi, é isso? Isso. Olha aí, Tice, olha que maravilha. Tice, para nós é uma alegria ter você aqui. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. Obrigada. Que bom, maravilha, olha aí. Muito bem, gente, então, com essa galera aqui maravilhosa, nós vamos ver agora um pensamento. Eu quero que primeiro, vou trazer um pensamento, quero ouvir um pouquinho, um pensamentinho de vocês sobre este pensamento, coisinha curta, só pra gente sentir um pouquinho, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Tô igual chuveiro velho. Tô nem ligando. E quando eu ligo, nem esquento, tá certo? Tá aí, ó. Tá aí o Jerry, né? O Jerry. Olha aí bonitinho, tá vendo? Tô igual chuveiro velho. Tô nem ligando e quando eu ligo, nem esquento. Realmente chuveiro velho dá essas enguiçadas aí de vez em quando. Vocês concordam com essa frase? Isso é muito de cada pessoa.
Nós realmente devemos não ligar mesmo para tudo? Ou algumas coisas a gente tem que ligar sim? Eu queria saber um pouquinho rapidamente a opinião de cada um de vocês. O que acha, doutora? É melhor a gente não se importar com tudo para não aproveitar a nossa vida e não aproveitar os bons momentos. Mas tem certas coisas que às vezes não conseguem, né? A gente não consegue deixar passar, porque às vezes bate de frente com o que a gente acredita, com o que a gente pensa, é mais difícil. Às vezes é bom não se calar em tudo. É um exercício diário, né, padre? Com certeza. Algumas coisas, eu acho que elas precisam também serem pontuadas. Não dá para você compactuar com coisas que não batem com a sua ética, com o seu caráter, com o que você acredita. Você ser muito convicta disso é uma coisa muito bonita, né? Mesmo que às vezes isso venha colocar entre as perigo a simpatia de muitos, né? Mas você tem que mostrar suas convicções, o seu crer, e você também quer ser respeitado. Com certeza. Muita coisa a gente não liga, mas tem algumas coisas que eu ligo sim. E eu preciso ressaltar isso. Sim. Boa. Tem que achar só o meio termo. Boa, boa. Gostei. Você pensa algo parecido? Você quer complementar, Henrique? Fala um pouquinho sobre esse pensamento aí. Sim, eu quero complementar e concordo, porque eu acho que o chuveiro é essa grande peneira, né? Quando você pensa no chuveiro como uma grande peneira, que você recebe aquela água ou aquele líquido, e a partir dali ele vai estar ou não funcionando pelos resíduos, e se entupir, já era. E muitas das pessoas roubam, sim, essa energia do chuveiro. As pessoas roubam a nossa energia do nosso chuveiro todo santo dia. Aí é um desafio. É um desafio. Um desafio é você desligar a tomada, né? Sem energia para roubar, não tem tomada, não tem... Aí a água vai passar tranquila, vai passar pela peneira, e ali o que entra vai sair pelos aqueles furinhos, espalhando esse problema que a gente às vezes tem. E ele fica aí, não. Quando você tira ali a tampinha do chuveiro, você vai dizer, caramba, sobrou algumas coisas boas aqui. Pode ter uma pedra, né? Pode, quem sabe, né? Um bem, né? Tá ali. Sempre o bem fica, né? O mal vai embora por essa água que é tão boa da natureza, né? Gostei. Porém, tem algumas pessoas que elas... a gente pode nem ligar para tudo que nos trazem ou chegam para nós também, né, Tícia? Mas algumas coisas, como um pouco parecido até com o que a doutora falou. A gente, às vezes, precisa falar alguma coisinha, porque senão até provar que... como é que é? O focinho de porco, né, tomada. Às vezes as pessoas também têm que abrir os olhos e falar, olha, você está falando isso daí, mas eu poderia não ligar. Só que isso aí pode estar prejudicando todo um ambiente, não só a mim. Exato. Você não vai prejudicar só a mim fazendo isso. Você está prejudicando o ambiente onde a gente está, outras pessoas cairão por causa disso aí. Então eu ligo sim por aquilo que você está falando. Algumas coisas nem vale a pena ligar. Sim. Você pensa assim? Eu penso muito assim, até o título do meu livro, né? Falar para não sufocar. Eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que se colocar. Eu não concordo com a frase, ó, tô igual a chuveiro velho. Não, eu não estou. Quando ligo, como que é? E quando eu ligo, nem esquenta. Não, ao contrário. Eu sou uma pessoa que, eu falo que eu tenho 3 características que me definem. Eu sou destemida, eu sou ousada e corajosa. Corajosa porque Deus me fez corajosa para enfrentar os meus problemas. A primeira vez que eu fui apresentar o meu programa ao vivo, porque eu sempre fiz ao vivo também, como padre, eu estava com depressão, eu estava com ansiedade. Mas eu sei que eu tenho o Espírito Santo no meu corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o que é bom, você vem, você pega. O que não é bom, você se protege através do Espírito Santo, através da sua oração, através da sua fé. Cada um tem uma fé, né? Cada um tem ali a sua religiosidade para acreditar. Mas o falar é muito importante, porque se a gente não fala, a gente adoece. Se a gente se cala, a gente adoece. Então, o falar é muito importante. Mas é bem legal isso, que nem você, acho que você vai complementar isso. Certo, muitas vezes nem convém falar, porque não vale a pena. Sim. Mas, dependendo, voltando ao que a doutora falou, às vezes aquilo você precisa, até pelas tuas convicções que você tem. Sim. A pessoa precisa ouvir algumas verdades, por mais que você fale isso aí, pode não me prejudicar. Mas eu preciso dizer isso aqui também, para ela fazer ela refletir algumas coisas. Entender as guerras e lutas que você vai entrar, né? Se vão valer a pena ou não também. Porque tem coisa que não vale a pena. Sim. Não vale a pena. Discutir, porque não vai mudar, a pessoa é fechada, ela não vai entender, ou a situação não vai se adequar. Então, às vezes você fala, não vou gastar minha energia com isso, vou empregar ela de um outro jeito. Às vezes esperar a situação passar,
Dá uma esfriada na Exato, situação. para você conseguir ter um gancho, e aí você vai ter muito mais benefício, porque você vai ser ouvido de outro jeito, com outros olhos, com a cabeça mais fria, se coloca melhor. Legal, hein? Tá vendo, minha gente? Por isso, a nossa enquete do dia é o seguinte, e quem vai responder é o nosso povo lá depois no nosso Instagram. Você costuma dar muita importância aos problemas da vida? Sim ou não? Vote pelo nosso Instagram oficial aí, ó. @programa Bendita Hora. E no finalzinho aqui, antes do Padre da Bênção final, o Rodolfo, nosso diretor, vai lembrar e o Padre vai mostrar para vocês aí a enquete. O que o povo tá pensando, legal? Fechou? Vamos aqui a primeira informação? Bora aqui, ó. Aquiescência, né? Aquiescência. Consentir ou não consentir. Aqui, ó, o Henrique fez esta obra. Henrique, tem uma imagem aqui, ó. O que é um leão? É uma fera, é um leão. Uma fera é um leão. querendo engolir um ser humano, é isso? É, exatamente. O outro aqui na frente está querendo também engolir. Como é que é esse papo aí? Esse papo, a capa tinha que conversar muito. Tem que conversar um pouco as ideias, né? Com as ideias. E é o consentimento. Exatamente, o leão é esse consentimento, que muitas das vezes está ali refletido na sua cara, na sua mesa, você está vendo que está sendo engolido. Está sendo que você vai se ferrar, mas mesmo assim você consente que o outro te engula. E nesse livro foi exatamente isso. Eu estou trazendo, são 42 textos, 36 são para pensar. Você está levando o leitor a pensar também pensar sua vida. Cada um desses tópicos. Ah, que legal. Se a vida te deu um limão, o que você faz com ele? As pessoas, eu faço uma limonada. Não, eu jogo ele fora. Porque o problema não deve ser reciclado. Então, eu vou trazendo algumas, desconstruindo um pouco as histórias que a gente tem e vendo a partir do que eu fiz em pesquisa, daquilo que eu ouvi das mulheres quando eu pesquisei, o que elas sentiam. Elas ficavam muito acuadas e fica muito na questão da violência, né? E eu falei, esse assunto é legal. Então, cada tópico desse livro, ele vira uma palestra. É um tópico de palestra, que você fala uma hora e meia. Que legal. Estou vendo aqui, ó, até entrou um pouquinho naquilo que a doutora aqui falou. As pessoas sugam suas energias, não abasteça os outros com elas, né? Quer dizer, tem algumas coisas, você tem que poupar um pouco aquilo que... Agora, eu tenho uma curiosidade, Henrique. Por exemplo, existem casos de que talvez você tenha errado, talvez você tenha feito uma escolha que você sabe que aquilo não foi legal. E quando as pessoas, você sabe disso, a tua consciência sabe, olha, eu errei, ou eu estou errando, quero mudar. Mas pessoas começam a alguns querem te colocar medo, porque sabe que você está no caminho que você talvez não teve a atitude mais correta e te ameaça. Diante essa questão de consentir ou não consentir, como que a gente pode trabalhar isso? Eu acho que você pode trabalhar você consentir a você admitir que você errou. Quando você... Primeiro, mas e as pessoas quererem te colocar terror diante disso? No momento que você admite que você errou, certo, seja publicamente, ou seja naquele ambiente ali privado, você reduz bem a influência do outro sobre você. Porque você já não fica vítima daquela chantagem, porque existe essa chantagem no dia a dia das relações humanas. Diz assim, admitir, olha, errei, mas não estou errando mais, em público, para a pessoa escutar. Exatamente, ou público ou no privado, né? Às vezes é uma situação familiar. Mas precisa dizer isso para quem está querendo consumir as suas energias? Eu acho que você precisa falar, deixar muito claro que você não tem o medo dela, que você errou. Eu acho que todo mundo erra. Acho que em algum momento da nossa vida, eu tenho 62 anos, quase indo para 62, né? Estou 61,8. Indo para 62 anos, quantas vezes eu errei com as pessoas? A vida inteira eu tentei ser mais justo e mais correto com as pessoas. Erramos, sim, claro. Mas em algum momento eu errei. Mas todas as vezes que eu errei, eu procurei a pessoa, procurei a situação e fui lá, olha, eu errei. E consertei, eu nunca mais tentei repetir o erro. Então, quando alguém está realmente focando em você e fazendo isso como uma chantagem... E você não está fazendo mais, também você pode se sentir no direito de falar, eu não vou te dar uma resposta
Exatamente, exatamente. A minha resposta é a minha mudança de vida. E se você quiser me virar de ponta cabeça, você não vai encontrar nada que você ouviu antes. Nesse livro eu trago um texto chamado As Abobrinhas Não Ajudam. As abobrinhas não ajudam é justamente essa questão de você pedir opinião e dar opinião. Certo. Muitas vezes, respondendo um pouco o que você está me perguntando, exatamente a opinião ou o palpite. Quem foi que falou que eu pedi a sua opinião? É muito complicado você dar opinião, né? Eu prefiro não dar. Eu dou assim, olha, tem esses caminhos aqui. Agora é você que escolhe, porque não dá para você fechar né? Quem fecha laudo é médico e eu não sou médico, né? Sou apenas um. Maravilha, hein? Grande e rica. Eu gostei das colocações aí. Vamos ver com outra informação aqui, minha gente. Olha aqui. Olha aí, ó. Eita, os nomes bacanas, ó. Osteoartrite de joelho. Osteoartrite de joelho. Os melhores tratamentos que não dependem de remédio. Não depende, olha, joelho saudável. Ele tá aqui vendo uma foto, você em casa aí tá vendo, ó. O joelho saudável, como é que ele é bonitão, ó. Tem gente que gosta dele olhar ele assim, né, doutora? Agora. E o joelho com osteoartrose. Meu, ele tá meio... Osteoartrose. Aqui a gente vê uma modificação. Doutora, Isso. O que a gente vê de diferente? Eu tô vendo umas manchas ali, parece que tá mais aberto. O que está doentinho e o que está saudável, é isso? Isso, é basicamente isso. Tá. É uma interpretação boa que você está pegando já, padre. Tá. A gente vê o quê? O desbalanço dessa articulação. Então, a gente começa a ver que um lado, ele está mais desgastado, então ele está mais junto, você perde o espaço, então você muda ali. No joelho saudável, você tem o quê? Os dois lados equiparados. Sim. Quando você tem um joelho que já está desgastado, o desgaste, via de regra, ele é muito mais de um compartimento do que do outro. E aí vai mudando conforme a deformidade da pessoa. Ali, no caso, é uma tipo de uma cartilagem, doutor? Tem cartilagem, tem menisco. Desgastou. Tem. Menisco, ele é uma borrachinha, um amortecedor do nosso joelho. Tá. Então, ele que fica ocupando o espaço entre os dois ossos, o fêmur e a tíbia, tá? Aí a gente tem a cartilagem, ela reveste o osso. Então, ela é um outro amortecedor. E tem por baixo o periósteo ali, o osso subcondral, que é a parte mais externa do osso, que também pega o nosso impacto, que também ajuda a articulação. Tá, e aí, no caso, tem como fazer um tratamento sem usar medicações? Tem. Ele voltar a ter essa vida normal aí? Não. Não. Voltar à vida normal, não. Não, porque a gente ainda não conseguiu descobrir nada que vá falar, vai regenerar o menisco, vai voltar a cartilagem. A gente não volta atrás. Por quê? Eu vou começar do zero para a gente construir esse pensamento juntos, tá? A osteoartrose, a osteoartrite, ela é a artrose de joelho, ela é o desgaste da articulação, então é o envelhecimento. Todo mundo vai passar por isso. A gente tem cabelo branco, a pele perde colágeno e por dentro a gente envelhece assim. Sim. É só que a gente não vê, tá? Então, e isso vai aumentando no Brasil porque a longevidade está aumentando. Então, a gente tem um país que está ficando mais idoso. Então, a gente está crescendo esse número. Então, nas últimas quase 3 décadas, duplicou o número de pacientes com osteoartrose grave já, por conta da longevidade. Tá bom? Então, esse desgaste articular. O que a gente faz de tratamento, primeira coisa, é o exercício físico. Então, fazer essa musculatura, que é o nosso motor do corpo, agir para proteger a articulação. Porque ele vai pegar o impacto que a gente faz sobre o nosso corpo para caminhar, para subir e descer um degrau, uma rampa, e diminuir o que chega na articulação. Então, ela é o primeiro anteparo ali para a nossa articulação. Como fosse tipo um arcabouço. É, que nem no carro, como é que você te Sim, protege? um amortecedor. Um airbag ali, airbag. Exato. O músculo da gente é com um airbag para o impacto exatamente, não chegar. Ali. Exatamente. E aí, cuidar do peso, então manter uma rotina saudável, né, com uma alimentação balanceada. Os exercícios que a gente coloca como preconizados são os de baixo ou sem impacto. Que aí seria musculação, pilates, hidroginástica, natação, e yoga, alongamento, até dança dá pra gente adaptar, dá pra fazer muita coisa aí. Agora, você querer fazer um esporte de impacto, você precisa ter como base a musculação. Porque aí você consegue, né? Não dá pra gente falar, exercício de impacto, vamos condenar o exercício de impacto. Não, ele não é vilão, ele só é vilão quando você não tá preparado pra ele. E aí qualquer situação pode ser lesiva pra você.
E o que a gente tem de tratamento que não envolve a medicação, além disso, hoje tem a terapia de ondas de choque, elas são ondas sonoras, que elas têm alta potência e elas atingem camadas muito profundas, fazendo uma mensagem para as células assim, de regeneração chegarem na região machucada e com isso melhorar a mobilidade. A acupuntura, o TENS, que é o famoso choquinho da fisioterapia, também auxilia. Gelo para as inflamações, o quente na parte muscular e as infiltrações, que aí não é o medicamentoso por boca, mas são as infiltrações, né? Ácido hialurônico, medicamento associado, anti-inflamatório, corticoide, o hidrogel, que está sendo muito falado agora, porque o ácido hialurônico, ele ajuda com componente químico na inflamação do joelho. Só que o hidrogel, ele além de ajudar na parte mecânica, porque ele faz como se fosse um amortecedorzinho, mesmo que ele é mais denso, ele também ajuda o mecânico e o químico. Entendi. E as células-tronco, que hoje é o que mais se fala. Então tá aí, tá vendo, gente? Isso aqui está a doutora dando uma aula aí, explicando muito bem pra gente. Grande mineiro. Ó, vamos aqui mais uma informação, minha gente. Chegou a nossa querida doutora Amanda Ciaramicoli, é isso? Ciaramicoli, isso. Ciaramicoli, é difícil mesmo. Ô, doutora, é mais difícil falar o trabalho que a senhora faz aí nos termos técnicos. Muito técnico. Nutrigeneticista. Exato. E neuronutricionista. Isso. Doutora Amanda, seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Bravo, né? Sim, de São Paulo sendo São Paulo, né? Eu vim um pouco de longe também, peguei bastante trânsito. Tá certo. Desculpem. Doutora Amanda, quem é esse menininho bonito aí? Esse é o Lorenzo. É o Lorenzo? É. Quem que ele é? Eu sou suspeita de falar meu filho. Que coisa bonitinha. Olha lá, olha o Lorenzo, que lindão aí, gente. Ó, tá vendo? Bonitão. Tá vendo? Deus abençoe. Ó, mostra ele aí. Pode mostrar o bebezinho dela aí, ó. É o bebê. Tá vendo? Lindão. Não tem pra ninguém, não. É isso aí. Beleza, menino. Você foi muito esperto, hein? Ó, vamos aqui, ó. Falar para não sufocar. Tá vendo, gente? Isso aqui é uma obra aí que a Tice colocou. Como a comunicação me ajudou. Ela tá falando isso, né? A superar a dor e encontrar a cura. Ô Tice, então a gente tá com essa obra assim, é um livro teu, até com capa, as folhas são grossas, bonitas, mas tem vários exercícios aqui. Pode ver que, olha, gente, olha, é bem fácil a leitura aqui, menino, mostra aqui. Ô Tice, fala um pouquinho aí, você já colocou logo no início, que você veio sofrendo, lutando com uma depressão muito forte que você teve e que você acabou fazendo toda uma análise sobre você. Como que iniciou, como que foi a sua vida, os traumas, talvez, aquilo que você começou a ligar, que foi, talvez, sendo os circuitos que começaram a te levar essa baixa, essa depressão. E que você, em cima disso, é onde você começou a entender como os degraus para a sua cura. É isso que você fala aqui, você tem alguns caminhos que te ajudaram a curar e que certamente pode ajudar muitas pessoas com depressão. Com certeza. Bom, quando você começou o programa, você falou, né, que Deus já sabia da nossa existência. Aliás, foi antes de começar, né? Antes da gente nascer, Deus já sabia da nossa existência, né? Então, o meu nascimento, com certeza, Deus já sabia que eu seria uma gêmea univitelina. Sim, eu sou gêmea univitelina. E a minha irmã foi sequestrada no parto. Então, a minha mãe entrou numa depressão pós-parto e com essa depressão, ela não conseguia, talvez, me dar aquela atenção que eu precisasse. Perfeito. Eu acabei sofrendo abuso dos 4 aos 9 anos. Nossa! E com 9 anos, eu conheci Jesus. A minha família inteira é católica, a minha mãe fazia procissão, sabe? Sim. E eu conheci Jesus. E eu pedi para Jesus fazer um milagre na minha vida, para ele me salvar. E aí veio o nascimento do meu irmão. Com 9 anos eu entrei na maternidade e quando eu olhei no olhar dele, Deus falou no meu coração que ele veio para me salvar. Nunca mais eu sofri abuso. E eu esqueci essa parte do abuso, eu não lembrava. Isso foi até a pandemia. Eu não lembrava da minha infância, eu só lembrava dos meus 9 anos para frente. E acabei também tendo um relacionamento abusivo. Então, quando eu falo falar para não sufocar, eu deixei por muito tempo muitas pessoas me silenciar. Eu não falava, eu não sabia me posicionar, eu tinha medo de me posicionar, eu tinha medo de ficar no meio das pessoas, até que a depressão veio de uma forma para tirar mesmo a minha vida. O inimigo queria roubar mesmo a minha vida. Então eu tive que encontrar forças aonde eu não queria, eu tive que encontrar um novo sentido para a minha vida. Eu tive que fazer uma análise de como que tinha sido a minha vida até ali
E como que eu ia continuar? Eu recebi um microfone. Você tem 15 dias para você criar um programa e você vai entrar ao vivo todas as quartas-feiras, 21 horas. Horário nobre, ao vivo. Por isso que tem um microfone aqui. Aqui, ó. Aí, e tem o símbolo do Espírito Santo aqui, ó. olha isso. Porque a minha vida, ela é guiada pelo Espírito Santo. Eu não tinha reparado do Espírito Santo, mas tá aí, ó. Espírito Santo. Que interessante, hein? Quer dizer, você acabou colocando toda essa... Não só a minha fé, o livro ele não fala de religião, mas ele fala de fé, porque é a mão de Deus me sustentando o tempo inteiro. E quando eu entrei para fazer o meu primeiro programa, eu estava numa crise de ansiedade muito grande. E a minha convidada, ela que me levou a primeira vez num programa, ela me deu segurança e ela também é uma mulher de muita fé. Então ali a gente conseguiu ter aquela energia positiva, aquela energia do Espírito Santo mesmo, que tomou conta do estúdio, de toda a minha produção, do meu diretor, da produção mesmo, assim, dos convidados. Foi muito lindo. E aí eu resolvi começar a escrever o livro, tem 3 anos, porque cada capítulo, padre, eu tive que me curar, para eu poder estar hoje aqui falando sem chorar. Então você precisa curar as suas feridas, para você conseguir levar isso como exemplo para outras pessoas. Não chorar, porque se você chora, você está machucado. Se eu hoje falo sem chorar, é porque hoje eu já não estou machucada. Hoje eu já aprendi a lidar. E eu tirei a minha mãe da depressão, da síndrome do cativeiro, que ela entrou desde quando ela me teve. E graças a Deus, hoje a minha mãe é uma princesa. Uma princesa de Jesus, a minha mãe. Me parece, pelo que você está colocando aqui, Tice, aquela frase de Cristo, ele utilizou muito isso no Antigo Testamento. Antes dele proclamar o grande mandamento para a humanidade, ele falou, escuta. A primeira palavra que saiu da boca do Criador é escuta. O verbo é escutar. E escutar é a gente ter a capacidade de nos abrir para deixar Deus nos formar. Exato. Para eu descobrir quem eu sou, na minha essência, não é? O que eu posso fazer, não é? Etc. Quer dizer, é deixar Deus te formar. Antes dele completar a frase, né? Exato. Escuta, ó Israel, ide por todo o mundo e pregai. Quer dizer, me parece que Deus te deu a graça de você aprender a escutar onde caíram as escravidões de traumas que realmente aconteceram na tua vida, que aconteceu com a tua família. Mas a partir do momento que você começou a se permitir ser formada, aquelas correntes começaram a cair. Exato. E você começou a receber um antídoto de se reerguer com a graça de Deus também, né? Sim, quando me entregou o dono da TV me entregou um microfone, não foi ele me entregando um microfone. Sim. Deus me entregou um microfone para onde eu for, eu levar a palavra dele. Beleza, tá. Então, a minha missão não é só com mulheres, eu sou embaixadora da mulher no Brasil também, graças a Deus, mas assim, a minha maior missão é mostrar que se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Perfeito. Da onde Ele me tirou, que foi num lugar muito escuro, Ele pode tirar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, é só se deixar ser usado pelo Espírito Santo. Maravilha. Deus conserve essa alegria no teu coração. Vamos ver aqui, gente, ó, que bonito, hein? Olha, a genética influencia na performance do atleta? É uma pergunta, hein? Que pergunta, né? Uma pergunta. É porque assim, tem uns caras, por exemplo, vamos pegar aquele corredor. O nome é Bolton, é isso, Barba? Bolton? Sem Bolton. O cara era enorme, grandão. E na hora que ele fazia com todo o trabalho de atleta, ele atingia algo absurdo. A genética contribui ou nem sempre, doutora? Ou tem alguma coisa aí pela performance do atleta? Minha querida doutora Amanda. A gente tem que ter um certo cuidado a falar disso. Porque apesar da genética influenciar, sim, nós temos a epigenética que está acima da genética, que é o meu hábito, né? O estilo de vida que eu tenho, os alimentos que eu como, o tanto de água que eu bebo, a qualidade do meu sono. Isso também influencia, né? Ainda mais do que a genética. Quando a gente fala de genética, predisposição genética, eu falo que saber da nossa genética é como se eu soubesse a planta de uma construção de uma casa, vamos falar assim. Se eu sei que está passando um cano ali atrás daquela parede, eu não vou chegar naquela parede e marretar ali, né? Então, a gente começa a fazer um molde do atleta
passando para ele prescrições alimentares, prescrições de estilos de vida e até mesmo de treinamento para potencializar o que a genética traz, né? Então, sim, tem atletas que tem um gene alfa-actina 3, né, que é um gene que fala das nossas fibras musculares. Então, sim, tem atletas que têm uma predisposição a ter mais velocidade, mais explosão, mais resistência. Mas quem não tem também consegue chegar. A genética ela é interessante porque ela molda muito o que aquele indivíduo, o que aquele atleta pode se tornar, né? Então, a gente trabalha na genética com essa influência que ele já vem de natureza, vamos dizer assim, mas potencializar aquilo que ele tem de bom. Perfeito. Então, a genética acaba influenciando nesse sentido. Podemos dizer que o grande atleta, né, já falecido Pelé, ele conseguiu conciliar as duas coisas. Ele tem uma genética favorável, mas que ele também condicionou se conhecendo e saber que ele podia potencializar ainda mais o corpo dele, né? O corpo dele. Ele consegue atingir metas assim fora de série. Fora de série. Tem outros atletas também. O Cristiano Ronaldo, Zé Roberto, muito conhecido, que jogou no Palmeiras muito tempo. Palmeiras, tá? O Palmeiras. No Palmeiras, é isso aí. Gosto dessa palavra. Gostei mais da senhora agora, ainda mais. Amanda. Palmeirense também, viu? Como assim? Eu acho que no fundo todo mundo tem o coração verde. Não. Eu acredito nisso. Dúvidas disso. Não, eu também não. Eu vou provar isso na tese. Vamos fazer uma tese, eu te ajudo. Vamos aqui uma outra notícia, legal. Gostei bastante, doutora, pelas suas explicações, viu? Olha, perigos das relações iniciadas em sites de relacionamento. Cuidado aí, meu povo. Hoje nós estamos tendo uma geração aí que até adultos estão tendo um relacionamento pelas redes sociais, que é legal, tudo, mas requer a gente tem que fazer um conhecimento maior, porque a gente está entrando num mundo novo, é um advento novo. Tem muita gente se machucando. É isso, Henrique. Perigos, existem os perigos, né? Muitos. Já existe no normal assim, ó? Muito. Sem você precisar, imagina ali, né? Para a composição desse livro aqui, Essência, pela Mágica de Oz, e o outro sobre sexualidade pela Conejo, eu fiz uma grande pesquisa ano passado. Foram 14 meses que eu fiquei pesquisando. Eu entrei no site de relacionamento com 3 perfis. E esse perfil tinha uma característica muito engraçada. Usando somente a parte inferior do corpo, era a única coisa que a pessoa tinha de referência. Cintura para baixo em um, cintura de frente, outro de verso e uma flor. Para ver como as pessoas eu não interagi com ninguém. E vamos ver como essas pessoas vão trazer. O que eu queria saber delas, na pesquisa, justamente para ver que perigo é esse que tem. E, para minha surpresa, 300 e poucas pessoas responderam. Assim que elas entravam em contato, davam um oi, ou mandavam fotos, que as pessoas às vezes não conversam com oi, conversam com fotos, né? Eu falava, isso é uma pesquisa, sou um pesquisador, dava toda a rede social, e elas entravam lá e respondiam o formulário. E o perigo não é só o perigo da violência do latrocínio, da violência de você ser sequestrado para sequestro relâmpago. Perfeito. Eu fiz essas perguntas. Como é que você vê isso? Como você vê a sua saúde mental? Como você vê a sua relação com as ISTs? E aí quando fui tabular essa pesquisa... Para o pessoal entender, o que é essas ISTs? Infecções sexualmente transmissíveis. Aquelas que você pega na prática do sexo, né? Então, quando a resposta, fui contar essas respostas, o que mais me assustou, o que mais me deixou assustado, eu acho que as pessoas têm essa visão, as pessoas não se preocupavam com a segurança. Se elas seriam roubadas, se elas teriam latrocínio, o que menos preocupou. O segundo que menos preocupou foi as ISTs. Mas eu me preocupava muito com a minha saúde mental, não com a minha saúde mental, mas poder ter sido bloqueado. Então, 89% é um número muito grande, gente. Falou, não, eu fui bloqueado. Ai, meu Deus. Então, a validação que tem, quando você está sendo validado e você não foi bloqueado, você está sujeito a sair com qualquer pessoa que vai dizer, opa, vamos lá, mas isso pode ser uma resposta de uma carência monstruosa, vou dizer esse termo, enorme que o ser humano hoje está tendo, de ter que se relacionar com nem todos os casos.
Engraçado que nem Porque todos os casos. ele fica cego de todas as não, mas nem outras todos os casos. Nessa pesquisa também, eu perguntei, você tem um relacionamento, tem um parceiro, uma parceira fixa? Sim. E tinha parceira fixa, mas buscava aquilo como uma válvula de escape. Completava. Eu vou fazer. Né? A coleção nunca está completa, o que eu falo nesse livro. A coleção do ser humano nunca está completa, porque o ser humano, de modo geral, ele nunca está satisfeito com aquilo que ele conquista, com as coisas que Deus deu, a coisa que você conquistou, está sempre em busca de. E não é diferente no relacionamento. Perfeito. Então, quando você vê, o perigo está numa saúde mental muito complicada. Você vê as pessoas doentes. Elas estão doentes na rede social, elas estão doentes nos aplicativos de relacionamento. Eu postei um pedaço da música lá no meu Instagram. Nossa, que legal! 300 pessoas curtiram. Para mim não é. Eu não tenho esse problema de foram 300, mas eu sei que as pessoas viram. As pessoas estão interagindo. Mas as pessoas sofrem se eu botar foto do meu almoço. Coisa. E você não curtiu, ou você não achou que eu estou bem, ou você não gostou da minha comida. Então, exatamente no aplicativo de relacionamento tem esse perigo. As pessoas deixar a segurança pública, que a gente vive, eu vivo no Rio e aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, violento, no São Paulo, violenta. Onde aqui em São Paulo tem muito sequestro, né? Esses sequestros que acontecem, você marca o encontro, opa, fiz lá, e a pessoa ficou lá toda linda, quando você chega no encontro, a pessoa beijo para você, está aqui te esperando, é o bandido para te roubar, né? O latrocínio, que é um caso assustador, né? Temos que tomar muito cuidado, né, gente? Aqui a gente é apenas um instrumento, como a TV católica, né? As pessoas, elas têm uma carência. A gente sabe, pela fé, que todo mundo busca algo. Na verdade, não sabe, mas busca a Deus. Só Deus completa. Enquanto não encontra Deus, a pessoa vai buscando ou na área genitalmente sexual, ou no financeiro, ou no trabalho, ou com os filhos. Tudo ou com jogos, né? Ou até com jogos. Com jovem ou com você mesmo, com o teu corpo. Você acaba idolatrando uma busca desenfreada. Na verdade, é Deus, a pessoa não sabe. Dá uma olhadinha aqui, mais uma aqui. Olha isso aí, Ruptura do LCA, ou seja, vamos entender isso aí já. Entenda a lesão que fará Rian Francisco, que foi uma grande promessa, um jovenzinho que joga no São Paulo, gente. Tá? Que o cara não tem medo de nada, não. Joga, faz pênalti, enfim. Perder o resto da temporada. Doutora, fala um pouquinho. O Rian, realmente, para quem é São Paulino, gosta de futebol, ele é uma das grandes promessas jovens também. Como foi Hendrick, como foi agora o Estevão. A base, né? A base do São Paulo. Esse menino aí estava chamando atenção. O que aconteceu com ele na parte do joelho e o que pode estar colocando em risco a temporada? Não a carreira dele. É só essa temporada mesmo. Para 2025 acabou Rian Francisco. 2026 tem mais. Com o joelho desse jogo? Porque ele é muito novo. Ele é muito novo. Ele é um jogador, um expoente aí do futebol, né? Ele veio da base de São Paulo, tá muito em alta. E num treino, no dia 15 agora de julho, ele foi na hora de um passe, num mecanismo mais comum de lesão de ligamento cruzado anterior. Ele é o pé fixo, o joelho para dentro, que a gente fala que é o joelho em valgo, a tíbia rodada, a perna rodada mais para fora e o fêmur roda para dentro. E aí você rompe o ligamento cruzado anterior. É o mecanismo mais comum, muito mais comum em esporte de contato, em atleta, exato. E o dele não foi só o LCA, ele teve lesão de menisco junto. Eita. Que é um amortecedor do nosso joelho. E, 50% a 70% das lesões de LCA vêm acompanhadas com lesão de menisco. Aí 20% a 30% tem lesão de cartilagem junta. É difícil ter um LCA puro em atleta, por conta dos mecanismos de trauma. Pela idade dele, ele deve ter o quê? 17 anos? 18? Não sei. Acabou de fazer 18. Acabou de fazer. Pela idade dele, quando ele ainda está num período de grande formação como ser humano, como homem, quais são as por exemplo, tá mostrando aí um vídeo aí, Esse aí é um osso que está no joelho dele, é? Não, esse é o ligamento. É a representatividade do ligamento. Meu Deus, foi isso aí que rompeu? Rompeu, isso. E como que isso, numa idade dele, pode, no trabalho de vocês aí, tentar recuperar para ele voltar? Ele volta 100%? Não.
100% a gente fala que não volta, mas a chance de sucesso da cirurgia, 98%, principalmente quando tem lesão de menisco junto. Aumenta o fator de crescimento e facilita a cicatrização, tá? Mas é cirúrgico, né? Principalmente atleta de alto nível, porque você vai ter um joelho instável, então ele não vai conseguir dar drible, dar o passe, correr, mudar de direção rápido. Então ele vai perder essa capacidade se ele não operar. Então, é cirúrgico, a gente reconstrói o ligamento que foi rompido e aí depende do tipo de lesão do menisco, que isso não foi divulgado para a mídia. Né? O tipo de lesão de menisco, a gente sabe, pela posição, pela complexidade, pelo local e padrão de lesão, a gente entende se pode dar ponto nessa lesão, então manter o menisco, que é super importante, é o que a gente preconiza, ou fazer só a regularização ali da lesão do menisco. Mas Foi o algo ligamento parecido que aconteceu com o Ronaldo Fenômeno, ou dele foi diferente? O Ronaldo teve lesão de ligamento também. Teve, né? Sim. No Neymar, recente. Neymar também. E o Ronaldo Fenômeno voltou e jogou como nunca, aquela Copa 2002, né? Mas é outro tipo de... outro padrão de jogador, de outra época. Mas talvez tenha a ver com a doutora... É saúde mental, eu preparo, eu não sei, não. Mas vai muito mesmo. É assim, a gente mudou o entendimento de treinamento de atleta, de quanto tempo a vida útil deles. Hoje tem outro treinamento específico, né? Para determinado tipo de posicionamento que ele atua dentro de campo. Um joguinho de videogame, que é usado na preparo. Um aquecimento, que é o FIFA 11+. Tô fazendo propaganda de graça, gente. Que é uma judiação, mas ao mesmo tempo, como ele é novinho, eu creio... A recuperação é ótima. Ele vai recuperar, ele vai voltar, viu? Os São Paulinos aí, fiquem calmos. Esse menino vai voltar com tudo aí. São 9 meses para ele voltar. Então ainda pega um pedaço aí do metade do ano que vem, ele volta e volta bem. Que Deus ajude ele, né? Que é a carreira do garotão. Sim. Imagina a tristeza dele, Imagina, né? Se hoje, sei lá, acontecesse algo que falasse você não pode mais operar, é a mesma coisa. Você precisa usar as mãos. Exatamente. Vou ficar quanto tempo? Um ano. Porque... Aí eles vão lá pro meu consultório, a gente trabalha a parte de saúde mental para eles voltarem bem. Isso aí, tá vendo? Trabalho conjunto. Exato. Trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. Vamos ver aqui a outra informação, gente, ó. Poxa, silenciosa e brutal. Violência psicológica atinge milhares de mulheres no Brasil. Disse, a mulher, a gente sabe, né, o quanto vocês são maravilhosas, né? Mas ainda existe uma violência psicológica muito em cima de vocês, mulheres, né? Como é que a gente pode pensar isso aí, falar um pouco mais sobre essa conversa, hein? Ela é silenciosa e brutal. Ela é silenciosa e brutal? Ela é silenciosa, porque a própria mulher ela é silenciada. O brutal já vem para a parte mais da violência doméstica, mas a violência emocional, ela é pior do que a violência doméstica. Imagino. Mas uma coisa que eu acho isso muito cruel. São a família vê a mulher sofrendo a violência verbal, a violência emocional, e a família não fazer nada. O maior mal da humanidade realmente é o silêncio. Por isso que o livro tem esse nome. Fale. Muitas vezes, por exemplo, se eu vejo um homem silenciar uma mulher, com toda a educação do mundo, eu me meto para poder ajudar essa mulher. Por quê? Eu já fui muito silenciada. Eu já fui muito silenciada de uma forma mentirosa. Na frente da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha cunhada, e ninguém falou nada para me defender. Então, aquilo me machucou muito. E eu sei que muitas mulheres passam por isso. Muitas mulheres são silenciadas e os familiares não têm voz para defender essas mulheres. E nós precisamos defender essas mulheres. Às vezes eu chego para você para te contar algo da minha vida e você fala, mas a Tice está com frescura. Às vezes eu estou dando um grito de socorro, eu estou te pedindo ajuda. Então a empatia hoje está muito em baixa. Essa competição que existe entre mulheres está muito em alta. E a gente não precisa dessa competição. Acho que é mais em mulheres do que também no gênero masculino. Porque tem muita competição entre os homens também. Tem, mas a competição... Existe a competição entre marido e mulher, que essa competição destrói o relacionamento, mas a competição entre mulheres, ela é muito grande. Talvez porque as mulheres estão mais no mercado hoje e isso cresceu? Ou sempre foi isso entre as mulheres? Não, eu acho que sempre teve essa competição entre as mulheres. E o pior, a mulher machista.
A mulher machista, ela fica do lado do homem que pratica violência contra outra mulher. Ela apoia, ela acha bacana, porque ela compete tanto com outra mulher que quando ela vê outra mulher sendo atacada, ela aplaude. E é isso que a gente precisa aprender a não fazer, a não aplaudir essa violência emocional, a gente não silenciar, a gente precisa falar. Porque muitas vezes a mulher está pedindo socorro, até mesmo este homem está pedindo socorro. Porque às vezes ele foi criado de uma forma que ele não consegue ou não conhece outra forma de tratar essa mulher. Então ele também está pedindo socorro. Então a gente tem que ter a empatia de olhar para essa mulher que está recebendo essa agressão, mas a gente tem que ter a empatia de olhar para este homem também, que ele também precisa de ajuda. Perfeito. Eu acho que isso aqui é uma das poucas vezes que eu escuto uma mulher como você, inteligente e que está superando cada vez mais aí as doenças da depressão, a falar que dos dois lados, porque normalmente a gente tem um lado meio que até egoísta da nossa parte, sofrido, mas egoísta, de falar, precisamos defender as mulheres contra a agressividade dos homens. Ok, perfeito, você acabou de falar. Sim. Porém, se a mulher, ela sofre muitas vezes de alguns homens uma agressão, este homem também precisa de ajuda, porque ele também é um ser humano, que ele pode ter sido vítima. Aí a gente fala, mas não me interessa. Não, calma lá. Interessa sim. Interessa sim. Precisa ver o histórico daquele rapaz que o levou a ele se revestir de monstro, não é? Porque assim, a culpabilidade, ele tem uma porcentagem sim, mas o meio onde ele está pode ser um grande cooperador também. Exatamente. De estragar esse ser humano que às vezes de menininho ele aprendeu ao ver o pai dele, a ver a mãe dele, e o pai dele ensinar que tinha que ser agressivo. Exato. Então assim, a gente tem que cuidar dos dois lados. Até porque, do mesmo jeito que a mulher também, desde pequena, ela passa por esses abusos, o menino também passa por esses abusos, pelo bullying. É. Então, é interessante você falar isso, padre, que na cidade de Barueri, a gente tem a Secretaria da Mulher e a gente tem a Secretaria da Família. Então, quando a gente pega as mulheres, e o meu instituto também cuida muito disso, a gente pega as mulheres que são maltratadas, tanto na violência doméstica ou verbal, sim. a gente pega a família para cuidar. Então, a gente trata a mulher, a gente trata o pai, a gente trata os filhos. Por quê? Porque é um conjunto, porque o que a gente quer é ver a família unida. Então, tem que ter esse tratamento para toda a família, principalmente para este homem. É porque a gente ajuda uma e o outro está aberto lá na sociedade, precisa ser de tratamento. Precisa de tratamento. Ele vai continuar replicando esse comportamento. Ele vai continuar. Então, você não vai cortar esse ciclo, né? Isso. Eu vivo isso diariamente, né? Eu sou minoria na minha profissão. O Senhor mesmo disse, então... quando você, alguém ir contra você, reze por ele. Então, ele fala, reze por ele, também na vida social, a pessoa que ela é agressiva com a mulher precisa de tratamento. Com certeza. Então, se a mulher precisa de misericórdia, ele também. Ele também precisa. Porque a gente também tem que ver de onde está vindo toda a podridão que essa pessoa se transfigurou em um monstro. E se ele não for tratado, se ele não tiver um olhar de misericórdia, qualquer pessoa que se aproximar dele será uma vítima como você, como a outra, como a outra, como a... Esse rapaz precisa de ajuda. Padre, eu recebo muitas mensagens no meu Instagram de homens pedindo socorro. Olha aí que coisa bonita. E pedindo socorro porque eles sofrem a violência verbal e a violência física que a mulher sofre. Também, tá vendo? Tem os dois lados, gente. Tá? Tem os dois lados. Então é por isso que é tão importante essa Secretaria da Família, tão importante um instituto que cuide da família. E você tem que cuidar do espírito também, né? Não é só você cuidar da sua parte Suspeito mental. pra falar, né? É. Cuidar do espírito, não tem como. Legal, gente. Tá vendo que papo legal? Assuntos fortes, né? Vamos aqui, ó. Excesso de calor e o cérebro dos atletas, né? O que você precisa saber? O que a gente precisa saber? Porque, assim, excesso de calor... Daqui a pouco vai chegar o nosso calor aí doído, hein? Exato. E o cérebro dos atletas. O que a gente precisa saber aí quando se trata de... É só para atleta? Não, para todo mundo, né? E o calor tá vindo e cada vez mais intenso, né? Então é importante a gente ficar ligado com isso, porque traz diversos impactos para a saúde, a pessoa começa a se sentir mal. Em especial os atletas, porque não só os profissionais, mas os atletas amadores, né? Quem sai para fazer atividade física na rua também acaba sendo impactado por isso. Então a pessoa vai no parque correr, fazer uma corrida, então ela acaba tendo esse impacto. Eu costumo falar que o nosso cérebro, a gente tem um termostato natural, como se fosse um termômetro mesmo da nossa temperatura corporal
corporal. E quando ela começa a exceder, né, quando ela começa a subir, o corpo todo é prejudicado. Então a gente começa a ter sintomas de fadiga, muitas vezes desmaio, aquele excesso de suor, o que é perigoso, principalmente para pessoas com mais idade, né? Às vezes a pessoa cai ali, desmaia, passa mal. Então é importante a gente entender que o calor ele tem um impacto para o cérebro e a gente tem como fazer coisas para lidar com isso. Então, atividade física, por exemplo, sempre em horários onde o sol não está tão forte, até as 10 da manhã ou após as 4 da tarde. Se hidratar muito, preferir comer, então, comidas mais leves, que ajudam a digestão, por conta que, senão a pressão cai e a pessoa tem um impacto, e os atletas também. O que prejudica a cognição, às vezes a pessoa se sente muito mais cansada, aquele excesso de sono durante o dia. Tudo isso por conta de uma alteração de pressão também, por conta do excesso de calor que a gente precisa ajudar o corpo a administrar. Então, a gente tem uma temperatura em torno de 36,5, que é o correto. Então, quando a gente excede isso, o corpo acaba sofrendo e tendo impactos para que a gente ajude, então, a voltar para essa temperatura normal. Isso aí, e realmente a gente vai ter que levar isso muito a sério. Acho que foi, não sei se foi ontem ou antes de ontem, que esquentou muito aqui em São Paulo. E a gente está em pleno inverno, né? Então ali foi só uma pontinha da Sibéria, né? Vai chegar aí, se prepare. E realmente muita gente passando mal. Minha mãe mesmo ficou muito sonolenta ontem. E a gente sabe que esse calor, ele mexe com a pressão do ser humano. Então, saber entender como fazer exercícios, em que horários, como você está colocando muito bem, né, doutora? Sim. E o consumo de água também. Consumo de água, frutas, né? Também ajuda bastante. Uma alimentação mais saudável. Uma alimentação mais leve, né? Se for se exercitar. Mas esse impacto, ele acaba vindo para muita gente, inclusive quem já tem uma tendência à pressão mais baixa, né? Então, não, ele causa a diminuição da pressão no calor intenso, né? Ele diminui a pressão. Eu, por exemplo, eu tenho enxaquecas terríveis no verão. Tem enxaqueca? No verão, só no Mas verão. pode ser por conta da questão de hidratação também, ou por conta desse excesso de calor, pode ser. Não sei se você mede a pressão, ela tende a estar mais baixa normalmente. Mais alta. A sua é mais alta? Mais alta. Não, normalmente ela cai. Vamos ver o que pode ser isso, mas normalmente ela cai. Maravilha. Interessante. Gente, vamos aqui, já está no finalzinho já no programa? Que pena, gente. Eu agora tá gostando pra caramba aqui de tudo de vocês aqui. Vamos aqui o resultado então da nossa enquete, vamos dar uma olhadinha. Olha aí, ó. Lembra qual foi a pergunta, a colocação? Você costuma dar muita importância aos problemas da vida? Sim ou não? Aí olha a resposta lá, vamos ver aí como foi, o professor voltou, deixa eu ver. 70,3% diz que sim, que dá muita importância, viu? E 29,7% diz que não. Esse é o nosso povo, aí, tá vendo? Povo sincero, né? Tá aí, gente, olha, o Henrique, gostei muito de te conhecer, de ouvir você, o seu trabalho, sua obra é muito interessante. E gostaria que você voltasse uma próxima vez aqui. Com certeza. Muito obrigado. Ó, tá os contatos aqui do Henrique tá aí, que ele é pesquisador, escritor, tá bom, gente? Tá aí, grande Henrique, hein? É. A mesma coisa também a doutora Juliana Munhoz, ortopedista. Tá aí os contatos dela. Doutora, gostei muito das suas colocações. Obrigada, à disposição. Obrigada. Nossa querida Tice. Nossa, que legal, bacana o seu testemunho, que Deus te conserve sempre assim, com essa verdade de fé e esse ânimo para ajudar muita gente. Amém, obrigada, e está convidado para ir no meu programa e me dar uma entrevista. Maravilha. Opa, olha aí, ó, já ganhou um lugarzinho aí, pessoal. E a doutora Amanda Palmeirense, aqui, ó, nutrigeneticista, maravilhosa. Doutora, volta aí. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado, viu, querido? Obrigada. Garotinho. E olha, hoje logo mais aquela missa com orações de cura interior. Nossa Senhora da Lapa, 298. Que Deus abençoe você, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, meu povo. Olha aí. I said, hey, Carmen, come on, let's